De volta no Rede Verdade desta tarde para uma conversa com o superintendente do Detran da Paraíba, doutor Isaías Galberto, é o nosso convidado de hoje. Doutor Isaías, satisfação tê-lo conosco aqui no Rede Verdade dessa tarde. Boa tarde, Rudinei. Boa tarde a todos os telespectadores do Rádio Verdade, da Rede Verdade. E em toda a Paraíba, todos os paraibanos. E estamos aqui para falar do Detran, das ações que esse órgão tão importante para os paraibanos vem realizando. Doutor Isaías, eu pude perceber que nos últimos dias o Detran tem trabalhado para dar comodidade e ainda ampliar os seus espaços, não só aqui na capital, mas em outros setores do estado. É assim, Campina Grande, Guarabira e outras cidades também, que ganharam ampliações de suas Ciretrans e outras que ganharam a sua sede, a sua nova sede. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre essa ampliação dos serviços e principalmente dando a comodidade a algumas cidades do interior que não tinham suas sedes ou aquelas que precisavam de melhorias. Exatamente, Rudinei. A gente entregou, o governador João Azevedo entregou esse mês a primeira Ciretran, Campina Grande, uma importante obra não só para Campina Grande, a população de Campina Grande, mas para toda a região do Agreste Paraibano que procuram aquele órgão. Uma importante obra. A gente fez também, o governador entregou também em Piancó, no mês passado, a pista de prova, uma pista de prova moderna, nova, do Vale do Piancó. E também em Guarabira, praticamente pronta, a reforma da Ciretran de Guarabira. E tem outras Ciretrans, como Patos, Cuité, Itabaiana, e também agora a sede aqui em Mangabeira, que a gente fez uma pequena reforma no atendimento para dar mais comodidade aos servidores e também aos usuários que procuram aquela unidade. Doutor Isaías, além de tudo isso, a estrutura do Detran, ela começa a ser mudada também na parte de sistema. Algumas novidades que a Paraíba começa a implantar, coisas que em alguns estados da federação ainda não chegaram, somente em São Paulo ou no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e a Paraíba já começou a implantar e a informação é que vai começar daqui a poucos meses, já valer, acho que a partir de setembro, já vai valer para que alguém que comprar um carro, chega na concessionária, compra um carro e a própria pessoa vai poder fazer o primeiro emplacamento, isso de forma online. Como é que vai funcionar esse novo serviço do Detran? São dois serviços. O primeiro emplacamento eletrônico, ou seja, na Paraíba, já há 2 anos nós implementamos o primeiro emplacamento eletrônico. Você comprar um veículo hoje na Paraíba, só com a nota fiscal do veículo, o cidadão que comprou aquele veículo na concessionária, só com a nota fiscal ele já consegue entrar dentro do sistema do Detran, do site do Detran, e fazer o emplacamento, só procurar uma unidade credenciada hoje de emplacadora para colocar a sua placa. Então ele faz todo o processo de forma online através do primeiro emplacamento eletrônico. Como você falou, poucos estados disponibilizam hoje essa modernidade e comodidade para o cidadão. A gente está trabalhando, né, em parceria com a Codata, a gente está trabalhando na modernização do sistema do Detran e já há algum tempo esse trabalho e algumas entregas já estão sendo feitas. Agora em julho, no final de julho, a gente vai estar trabalhando para tirar a despapelização, né, tirar o papel do órgão. A gente já implementou o PBDoc, que é o sistema que tirou o processo eletrônico, né, tirou o papel físico das unidades. Hoje o Detran da Paraíba é o terceiro órgão do estado da Paraíba que mais utiliza o PBDoc, que no âmbito federal é o SEI, e a gente vem trabalhando nisso aí para agora no final de julho também os despachantes utilizarem a ferramenta para tirar o papel, que são toneladas e toneladas de processos físicos que são diariamente encaminhados às unidades do Detran, trabalhar primeiro com essa plataforma para os despachantes e depois disponibilizar à população paraibana o processo eletrônico. Você dá entrada em qualquer tipo de processo, uma restituição de um boleto que você pagou em duplicidade, por exemplo, ou qualquer outro processo, você entrar com o processo da sua residência, sem precisar utilizar a unidade, precisar ir para uma unidade física do Detran da Paraíba, e fora
agora em setembro, a gente tem trabalhado para a transferência de veículos de forma digital, através da carteira digital de trânsito. Isso, como você citou aí, eu vender um veículo para você, a gente utilizar a carteira digital de trânsito através do GovBR, pelas assinaturas, para a gente só fazer uma vistoria numa empresa credenciada, por exemplo. Transferência de propriedade. Uma transferência através de forma digital. A gente vem trabalhando para, em setembro, entregar isso à população. Vai ser uma grande comunidade. Poucos estados têm isso já disponibilizados à população. Doutor Isaías, como o Detran convive com isso e principalmente tenta coibir, porque não é uma coisa de Paraíba, é uma coisa nacional, o alto índice de acidentes aqui no estado e no Brasil, e muitos aqui, principalmente no estado, acidentes de moto. Né? Como o Detran tem trabalhado nessas campanhas, uma tentativa de mostrar às pessoas o risco, né, de velocidade, de bebida e outras coisas. Exatamente, é um problema seríssimo, é uma mudança cultural. Assim como ocorreu com a utilização do cinto de segurança, que até a década de 90 ninguém utilizava no nosso país, e hoje o cinto de segurança é responsável por salvar milhares e milhares de vidas de brasileiros. Praticamente sinistros, né, que é um antigo acidente de trânsito. O sinistro de trânsito dentro das cidades, por causa do cinto de segurança, você só tem danos materiais. E, infelizmente, não ocorre hoje na Paraíba, não é diferente, principalmente dos estados do Norte e Nordeste, onde a motocicleta, o tipo modal motocicleta, ele já passou o número de veículos dos automóveis, né, o veículo de 4 rodas, a não utilização do capacete, que isso é responsável por praticamente 80% das mortes no trânsito na Paraíba são ocupantes de motocicletas e, na maioria das vezes, por não utilizar o capacete. E a gente trabalha em várias frentes. A educação para o trânsito, a gente trabalhando com a interiorização das nossas ações de educação para o trânsito. Inclusive, ano passado, a gente recebeu, o Detran da Paraíba recebeu o prêmio do Observatório Nacional de Segurança Viária pelas nossas ações em todo o estado da Paraíba. E aumentando a fiscalização também, com a Operação Lei Seca, que não é só lei seca, ele faz todo tipo de fiscalização, trabalhando em conjunto com a Polícia Militar, através do BPTran e toda o CPRV, que são das rodovias estaduais, trabalhando em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com os órgãos municipais de trânsito também, que infelizmente na Paraíba a gente tem um baixo índice ainda de cidades com trânsito municipalizado, que a própria legislação determina que o trânsito no Brasil tem que ser municipalizado para ajudar exatamente na fiscalização do trânsito, para tornar com mais ordem aquele trânsito, porque infelizmente os braços são curtos e cada um dando as mãos fica mais fácil de ajudar a população a salvar a vida dos paraibanos, que inclusive é o grande slogan do nosso planejamento estratégico do Detran, que é o compromisso com a vida dos paraibanos. Doutor Isaías, uma situação que acho que a Paraíba inteira vivenciou isso no passado, e é importante que a gente coloque isso na mesa hoje, é até mesmo saber o segredo de como a nova cara do Detran, né, a nova superintendência do Detran, conseguiu tirar esse importante órgão que é o Detran de um cenário terrível. Essa era a verdade. As críticas ao Detran no passado eram gigantescas, não que hoje não se tenham, mas são mínimas em relação a anos passados. O Detran, eu acho que em relação aos governos estaduais que já passaram, era o órgão que mais tinha o dedo da população apontado contra ele, em relação à falta de serviço e outras questões. Qual foi o segredo para tirar o Detran dessa situação e levar até um cenário que hoje é minimizado quase todos os problemas e é parecido com aquilo que eu acho que o senhor deve ter idealizado? O Detran, não só da Paraíba, mas de todos os estados, o Detran é um órgão extremamente complexo porque atende um grande número, né, de pessoas diariamente. E seja rico, seja pobre, vai procurar, né, tendo um veículo de R$1 milhão, mas um veículo, né, mais popular, antigo, ele vai procurar o serviço do Detran. E o que a gente, desde o início da nossa gestão, é fazer uma gestão colaborativa, ou seja, pedir a colaboração da população. Eu sempre digo que não basta a pessoa fazer uma reclamação numa rede social e não fazer dentro da ouvidoria, né, do site do Detran, a ouvidoria para a gente tomar conhecimento. Então, eu digo que é um órgão extremamente importante, não para
porque eu estou na gestão, mas é um importante como paraibano. Isso é importante porque todos que ficam na gestão passam, não tem prazo de validade, mas o órgão vai ficar. E isso é importante que a gente melhore cada vez mais esse órgão e, graças a Deus, com a ajuda dos servidores do DETRAN, com o trabalho, capacitação desses servidores, a gente trabalhou muito forte com a capacitação, com o nosso planejamento estratégico, que está em andamento, né? Um planejamento estratégico sempre a gente instituiu e sempre buscando exatamente os pontos que não são tão favoráveis ao órgão para a gente poder melhorar. Ou seja, uma gestão estratégica para poder realizar isso com a ajuda da população, principalmente, que muitas sugestões da população e melhorias que foram feitas no órgão foram através de sugestões da população e a gente pôde realizar. E hoje, graças a Deus, o DETRAN da Paraíba é reconhecido nacionalmente, é chamado nacionalmente pela Senatran para dar palestras sobre leilões, né, do processo eletrônico de leilões que foi implementado aqui na Paraíba, nossa educação para o trânsito é reconhecida e outras ações que instituímos, né, e inclusive está sendo modelo para vários estados do país. Doutor Isaías, superintendente do DETRAN, essa conversa hoje é extremamente importante para tirar não só as nossas dúvidas, mas as dúvidas de quem está em casa. Muita gente fica sem saber e às vezes perde o prazo. Olha, eu tenho o meu veículo que o final da placa é 8, ou seja, teoricamente era para ser em agosto, mas na verdade é em setembro, né? Essa data final é em setembro. E muita gente diz assim, eu não queria pagar à vista, ou pagando à vista pode ter a possibilidade de pagar à vista com desconto, né? Como é que temos hoje essas oportunidades do emplacamento, pagando à vista com desconto e até aquela opção de parcelar em 3 vezes? Exatamente. Aí a questão do licenciamento do veículo, você tem são basicamente, para ser bem uma explicação simples, você tem o IPVA, que é o Imposto de Propriedade do Veículo Automotor, que é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda. E tem o licenciamento, que é o licenciamento, taxa de bombeiro. E antigamente, no passado, tinha a questão do DPVAT, que não existe mais. E são essas duas, né, são esses 2 boletos que você tem que pagar. Obrigatoriamente, para você ser regularizado, o veículo está regularizado, você tem que pagar essas 2. Não basta pagar só uma e deixar a outra. Tem que pagar as 2 para poder estar com o seu veículo regularizado, porque, inclusive, aumentou muito a fiscalização, não só do DETRAN, da Polícia Militar, mas também da Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos municipais de trânsito, que a mudança legislativa do Código de Trânsito passaram a fazer também fiscalização através de abordagens. Então, para você andar corretamente, você tem que andar. Aqui na Paraíba, muita gente não sabe, mas essa questão essa comodidade de parcelamento, veículo placa final 1 é em janeiro, veículo final 2 em fevereiro e assim por diante, isso é uma comodidade da Paraíba. A maioria dos estados você tem o pagamento, como São Paulo, fevereiro, janeiro, isso não tem essa comodidade, são poucos estados que têm essa comodidade de você poder diluir esse pagamento através do final da placa, como tem na Paraíba. Isso é uma comodidade muito importante. Lá eles têm uma data específica. Isso, tem uma data específica dependendo do estado. Tem alguns que são em uma semana de janeiro, em 2 semanas, 3 semanas de fevereiro, depende, cada estado faz essa regulamentação do seu IPVA. Agora, o licenciamento tem que ser pago de uma vez, que inclusive é um valor menor do que o imposto, o IPVA. Doutor Isaías, muita gente ainda questiona sobre... sempre acontece, o governo do estado lança aquelas propostas de, por exemplo, motos atrasadas um certo tempo, e aí tem direito a fazer às vezes é um refis, às vezes é um perdão de parte da dívida. Como é que está essa situação nos dias de hoje no DETRAN? Não, hoje se você comprar uma motocicleta na Paraíba até 170 cilindradas, ela é isenta de IPVA. Então já é uma grande, vamos dizer, uma grande ajuda ao trabalhador paraibano que não tem condições de pagar um IPVA, e ele já é isento do IPVA e se
acredito que foi em 2021, né, para ter direito, foi em 2021, ter direito, isso foi implementado na época, né, esse decreto, que isentou desde que se pagasse o de 2021. Então, você tem que analisar, se tiver anos anteriores atrasado, ela está irregular, tem que regularizar isso. Mas hoje, pronto, se você tiver um veículo a partir de hoje, se você comprar um veículo 0 km, ele é isento na Paraíba de PVA. Isso foi um dos, eu acho, inclusive, foi um dos principais motivos de aumentar muito a venda de motocicletas aqui na Paraíba, que passou, o modal motocicleta passou o número de automóveis aqui na Paraíba, exemplo de praticamente quase todos os estados do Nordeste. Doutor Isaías, para a gente fechar, como é que está hoje essa questão dos carros elétricos aqui no estado? Tem uma regulamentação específica? Como é que o Detran tem tratado essa nova realidade dos carros elétricos aqui no estado? A gente tem um número pequeno, né? Você tem uma frota hoje da Paraíba de mais de 1.700.000 veículos, né? No total, você tem um percentual muito pequeno ainda de veículos elétricos. O governador lançou, promulgou um decreto isentando o veículo 100% elétrico. Aqui na Paraíba ele é isento de IPVA, mas ainda é muito incipiente o número de veículos elétricos aqui na Paraíba. Com certeza isso é uma tendência mundial, não só nacional, de aumentar cada vez mais o número de veículos elétricos no país. Doutor Isaías Galberto, superintendente do Detran da Paraíba, agradecer ao senhor pela vinda, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Rio de Verdade hoje. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos e a campanha do CONTRAN, né, desse ano, desacelere o seu bem maior vida, sempre lembrar a população que a segurança no trânsito depende da mudança cultural de cada um de nós. Então, principalmente aqui na Paraíba, dizer para o motociclista usar o capacete de forma afivelada, usar o equipamento de segurança básico, porque com isso a gente vai salvar a vida dos paraibanos. Hoje, no Rio de Verdade dessa tarde, nós conversamos com o superintendente do Detran da Paraíba, o doutor Isaías Galberto, foi o nosso convidado de hoje. Você vai ficar agora com a nossa querida Joana Brito e o Tarde da Gente, esse programa que com certeza é um sucesso em toda a Paraíba. Joana, um abraço a você, querida, boa tarde. Até amanhã. Boa tarde, Rudinei. Obrigada. Bom descanso, viu? Obrigado, até amanhã.